Não dá pra ir depois aqui. É um vídeo. Boa noite, né? Boa tarde. Eu já cheguei chegando bom dia. Quem estava aqui viu, né? Não sei em que plano eu estava. Tudo bom, pessoal? Para quem vem pela primeira vez, meu nome é Simon Celal. Dou palestra aqui de vez em quando. E a gente vai tratar de um tema muito interessante hoje. Tivemos uma notícia, né? Envolvendo o Carrefour, sobre animais e coisa assim. E veio à tona um pensamento coletivo, na verdade, sobre os animais, que a gente está precisando há horas fazer uma mudança no planeta em respeito aos animais. A gente vai falar sobre isso hoje, mas quem vai começar dando a palestra não sou eu, é o Eric. Quem conhece o Eric? Ninguém conhece o Eric? Tá, vamos conhecer o Eric, então. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Rosariel, hoje para começar o vídeo, porque o Eric atrasou. Mas já tá chegando, mas tudo te dormindo. O vídeo de hoje é sobre o que as outras pessoas pensam de você, da sua vida. Então se prepara, porque tá começando mais uma Hora do Eric! Hora do Eric. Na nossa caminhada pela existência, vamos simplesmente aceitando ideias, nos aproximando de religiões, conceitos, temos experiências, acertamos, erramos, aprendemos, vivemos de acordo com a nossa compreensão e nossa consciência. Desse modo, a vida para cada ser se torna única, tendo cada ser o seu próprio ponto de vista. O que os outros pensam é problema deles. Imaginem quantas pessoas desistiram de um ideal, de um sonho, ou até da sua própria missão aqui na Terra, simplesmente por não encontrar aprovação ou reconhecimento. Você alguma vez assim observou profundamente? Então, uma dica é você entrar no estado meditativo e simplesmente ir tirando todos os seus rótulos. Eu sou o Eric. Eu sou o Eric, sou filho, sou criança, sou youtuber, com meus rótulos retirados. Mas quando você chega de quem realmente você é, sua visão começa a mudar. Você não vê mais o outro, você vê a si próprio. Porque quando os outros se expressam em relação a você, reflete do que eles são, não o que você é. Você deixa encontrar o que pulsa em você. E viva isso. O que os outros pensam de você é a realidade deles, não sua. Oh, Sux, tem um provérbio muito legal e interessante. Que diz assim: antes de julgar uma pessoa, caminha 3 ruas com seus sapatos. Se refere ao fato de que julgar é muito fácil, entender o outro é um pouco mais difícil. Se pensarmos em quantas culturas diferentes, exóticas e estranhas existem pelo mundo, vamos começar a nos questionar se a nossa maneira de viver é a única, correta e sadia. Então não sofra mais com o que os outros pensam. Seja quem você veio ser. E pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa eu aqui. Então, pessoal, esse é o Eric. Ele faz muitos vídeos sobre chakras, meditação. Ele é dessa leva aí que está chegando na Terra, né? Chegando uma leva aí. Então, o que eu queria guardar dessa partezinha para a gente começar a palestra é sobre o conceito que ele passou de individualidade, ser a gente mesmo. Quantas vezes a gente já julgou alguém, devido ao nosso ponto de vista, como se a gente fosse realmente superior? O que de fato é ser superior, gente? Quando a gente julga alguém, nós temos um pré-conceito. Mas esse conceito é de quem? Nosso. E o nosso pré-conceito é um reflexo das nossas crenças. Pois então, individualidade, pessoal, é muito, muito, muito diferente de egoísmo. Uma pessoa egoísta,
É uma pessoa, ok, que pode pensar em si, mas faz mal para os outros. Mas uma pessoa que cuida da sua individualidade, o que ela faz? Ela se conhece, primeiro. Autoconhecimento é fundamental para uma pessoa que respeita a sua individualidade. Ao respeitar a sua individualidade e entrar no caminho do autoconhecimento, invariavelmente a pessoa também entra no caminho reencarnatório. O que é o caminho reencarnatório? Todo mundo que está aqui, estamos vivendo esse estágio aqui no planeta Terra, todos nós, antes de virmos, combinamos alguma coisa. Todo mundo concorda? Tudo que eu falo aqui, pessoal, não é verdade, tá? Mas também não é mentira. Então é um debate. Não trago verdades, eu trago debate, trago análises para a gente conversar. Porque dizer que uma coisa é verdade é pesado. Porque a verdade, ela muda muito rápido. A questão de verdade, né? O que é verdade para mim não é verdade para o outro. E é no respeito que há o diálogo, e é no diálogo que há uma troca. E é na troca que a gente evolui ideias. E as ideias, quando evoluem, fazem bem para os dois. E é isso que está faltando hoje no mundo. Quando a gente está lá no plano astral, se preparando para reencarnar, no processo reencarnatório, nós temos um ser lá do nosso lado, que ele continua aqui do nosso lado, que a gente pode chamar de mentor espiritual. Quando nós temos um mentor espiritual, e até o nosso mentor respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso mentor entra em contato com a gente quando a gente solicita, o nosso mentor entra em contato com a gente quando a gente pede. É um ser encarnado que vai dizer para a gente o que a gente pode ou não pode, deve ou não deve e como fazer? Então, pessoal, quando a gente respeita a si mesmo, quando a gente consegue se observar, nós criamos uma coisa chamada humildade e aceitamos o fato que todos nós temos pontos a evoluir. E no momento em que nós aceitamos isso, o autoconhecimento se torna natural. As somatizações que nós temos no nosso corpo mental, que é um reflexo de outras vidas, centenas de vidas, milhares de vidas, começam a ser entendidos. Nós vamos fraquejando cada vez mais a questão do ego e nós vamos colocando o ego como uma ferramenta de evolução e não como um ser dominante. Porque para o ego só existe isso. E para o ego existe uma questão que é sempre agradar o outro. Quando nós nos preocupamos apenas com a questão de agradar o outro, nós nos transformamos numa colcha de retalho da opinião alheia. E daí nós sofremos com as máscaras que nos obrigamos a colocar para viver nos círculos dos quais nos dispomos a atuar. Quando nós escolhemos o caminho do autoconhecimento, quando nós escolhemos o caminho da evolução, podem ter certeza, muitas coisas da nossa vida se desfazem. Muitas, muitas. E quando elas se desfazem, automaticamente nós somos obrigados a sair de uma zona que nós ficamos durante muito tempo, que é a tal de zona de conforto. Essa zona de conforto, quando nós somos um emaranhado da opinião alheia, essa zona de conforto é como se fosse uma bolha de realidade. O que no astral, lá no umbral, podemos chamar de bolsões energéticos. Seres vivenciando vibrações paralelas, criando uma mini-realidade. Então, nós, quando não optamos pelo autoconhecimento e não respeitamos a nossa individualidade, acabamos por criar bolhas, bolhas de realidade. Bolhas de relacionamentos, no caso da área em que trabalha, qualquer área da vida, nós temos várias áreas na vida. Mas quando nós não realmente nos questionamos qual é a nossa missão na Terra, nós criamos a tal da zona do conforto. E por que é tão difícil sair dessa tal de zona de conforto? Quando a gente escolhe sair da zona de conforto, tem uma coisa que é muito certa que vai acontecer. Nós vamos nos frustrar. Por que nós vamos nos frustrar? Porque nós estamos num caminho do sucesso. Todo mundo aqui nasceu para alguma coisa muito especial. Todo mundo aqui, antes de vir, optou por isso. Nasceu, véu do esquecimento, crenças que se criam na mente, reflexo de vidas passadas, conceitos, e nós criamos um ego para proteger esse lado mais sombrio
do qual nós precisamos trabalhar. Então nós criamos um personagem para os outros e muitas vezes acabamos enganando a nós mesmos, empurrando defeitos, escolhas, tudo para baixo de um tapete. Mas nada fica escondido para sempre. Quando optamos pelo autoconhecimento, quando optamos por sair da zona de conforto e dizer, eu vou assumir o meu papel nessa vida, vou descobrir qual é a missão encarnatória que eu assumi e eu vou viver. Pode ter certeza. A realidade como ela é hoje começa a cair. Porque mudando os pensamentos, automaticamente a gente muda a nossa vibração. Mudando a nossa vibração, automaticamente nós mudamos tudo à nossa volta, porque tudo é energia. E o que nós estamos vendo aqui? Átomos, que antes era onda, e foi colapsado por pessoas. A realidade da terceira dimensão é uma energia que está condensada para abrigar nossa frequência energética, conforme as emoções que emanamos. Enquanto não curarmos essas emoções, enquanto não purificarmos o corpo emocional que nós vamos falar hoje, nós vamos sempre voltar para planetas de terceira dimensão. Porque nós vamos sempre precisar de provas e expiações. Mas quando nos abrimos para o fato que nós estamos aqui para provas e expiações, nós realmente abrimos o nosso campo para as possibilidades. Então, nós buscamos outras alternativas, outros ensinamentos, outro caminho. Porque a zona de conforto foi criada para abrigar o ego. O ego é um personagem que foi criado e ele é importante. Não existe ser humano sem ego, ele é uma parte constituinte do cérebro. Mas quando nos confundimos com ele, nos tornamos um personagem. E esse personagem muitas vezes luta para ficar numa zona de conforto até o final da vida. E quando desencarna, chega no mundo astral, conversa novamente com o mentor, faz o balanço e diz, se eu soubesse. Qual é a grande diferença aqui? A diferença é que nós estamos conversando sobre isso, sobre saber. Nós estamos aqui para acordar para o fato que nós estamos agora sabendo. E que nós temos que respeitar a nossa individualidade, porque cada pessoa aqui tem uma missão diferente. Não é verdade? Alguém veio fazer a mesma coisa, igualzinho? Não. Então a grande questão que fica é a coragem de, primeiramente, não se entregar a frustrações. Se Einstein se entregasse a frustrações, haveria a fórmula da relatividade? Ele errou centenas de vezes a fórmula. Quantos gênios foram ridicularizados quando tiveram essas ideias? Quantos e quantos e quantos foram? O sucesso, pessoal, ele é muito individual. Então eu tenho meu sucesso, tu tem o teu, tu tem o teu, tu tem o teu. E cada sucesso corresponde a algo que escolhemos para a nossa vida. E esse sucesso, ele existe. Por quê? Porque no astral não tem tempo. Nós temos tempo na terceira dimensão. Terceira dimensão, tempo, corpo e espaço, como a gente sempre fala. No astral não existe tempo. Lá tudo já aconteceu, tanto para o passado, quanto para o futuro. Isso quer dizer que a mudança de pensamento hoje, e isso é física quântica, a mudança de pensamento hoje, o que a gente está modificando no nosso cérebro, na nossa mente hoje, vai mudar a nossa vida daqui 5 anos, 10 anos. Nesse exato momento nós estamos modificando a nossa vida daqui 5, 10 anos e as nossas próximas encarnações. Então, pessoal, pegando o gancho ali do Eric, né? Para iniciar essa palestra, eu queria deixar esse recado que veio bem forte, né? E o colega realmente falou sobre esse assunto. Não é verdade? Antes de iniciar a palestra. Então ele já estava sentindo, né? Bem interessante o que aconteceu. E deixar esse pontinho para pensamento. Qual é a nossa missão? Do que a gente tem medo? Muitas vezes, nas cavernas mais profundas dos nossos medos, é onde se encontram os nossos maiores tesouros. A gente não pode ter medo de se aceitar, nem de sonhar, e nem de sair dessa zona de conforto. Apenas fora da zona de conforto a gente vai ter aprendizado. Vai dar trabalho? Vai. Vai. Vai ter que ler? Vai. Vai ter que estudar? Vai. Vai ter que mudar coisas na vida? Com certeza. Mas a gente está aqui para quê? Quando nós não optamos por isso, passamos vida após vida, às vezes, vencendo as mesmas coisas. Até o momento que a gente perde o medo de arriscar.
ou até o momento em que a vida nos traz uma situação onde a gente aprende pelo amor ou pela dor. Porque o nosso espírito quer evolução. E o nosso personagem precisa acordar para isso. A gente vai fazer essa diferenciação hoje. Tá bom, pessoal? Vamos falar então dos bichinhos? Espiritualidade dos animais. Quem é que tem cachorro aqui? Todo mundo quase. Gato. Elefante. Não, tô brincando. Qual a diferença dos animais para os humanos, então? Vocês acham que os animais têm essa individualidade que nós temos? Vocês acham? Eles são individuais? Ó, o debate vai começar. Coisa boa. Então, temos sim e temos não. Né? Então, como eu falei, pessoal, a gente está aqui para debater, eu não estou trazendo verdades aqui, eu estou trazendo algumas linhas de estudo para a gente conversar. Quando o animal está encarnado, ele é uma individualidade. Mas no mundo astral, existe uma diferença muito grande quando um ser humano desencarna em um animal. Por exemplo, bom, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Nós humanos temos a inteligência moral já. E nós já estamos agora entrando na era de Aquário, como falam, né? Estamos agora adentrando na regeneração e nós agora estamos descobrindo uma parte fundamental do nosso cérebro que é o lobo pré-frontal, que é a criatividade. Lá na quinta dimensão, pessoal, lá quando a gente desencarna nos planos superiores, tudo funciona com criatividade. Aqui nas provas e expiações a gente está no modo sobrevivência ainda. Lutando por dinheiro, por bens, por coisas. Lá é criatividade. Mas para ficar lá a gente precisa purificar nossas emoções. E para isso precisa purificar o corpo emocional. A gente vai falar sobre isso hoje também. Então, por exemplo, alguém chega para o cachorrinho e pergunta, qual ração tu quer? Ele fala, hoje eu vou ficar com um pedigree. Não, né? Então, os cachorrinhos, dá para ver que eles têm emoções, não tem, pessoal? Bastante. Quando eu chego em casa é aquela festa, né? Eu não, né? Eu cheguei esses dias em casa, fiquei tão triste. Minha esposa chegou em casa, eles fizeram uma festa, destruíram a casa. Eu acho que eu vim, para você ver como o cachorrinho enxerga, né? Eu vim pesado do serviço, tive um dia muito ruim. Devia estar com uns 10 obsessores no ombro, assim, tudo empilhado, né? Daí eu cheguei, agora os cachorros vão fazer uma festa. Quando eu cheguei, estava assim, ó. Olhando, eu ainda falei para minha esposa, o que aconteceu? Ela, não sei, eu tenho festa, né? Eu falei para os cachorrinhos, desculpa, na próxima vez eu me limpo antes energeticamente de entrar, né? Porque eles sentem, eles vêm, né? Eles sentem o mundo astral. Então, nós temos a moral e nós temos a criatividade. Correto, pessoal? Alguém tem alguma opinião? Vamos debater. Teve sim, teve não aí? Vamos lá. Então, é isso que o Chico Xavier traz, é muito interessante. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Quando o Chico Xavier traz isso, né, e nas almas coletivas dos animais, nós vamos falar sobre almas coletivas hoje, nas almas coletivas dos animais, os mais evoluídos, vamos dizer assim, um dos mais, que é o mais conhecido, é o cachorro. Olha, tem gente que me fala que o cachorro em casa quase fala já. A gente vai ver um caso aqui, de um cachorro que faz isso. Né? Eu já vi cachorro que canta, eu já vi uns cachorros que andam na TV Colosso também. Então, pessoal, imagina que cada um de nós que tem um cachorrinho em casa, ou um gato, nós somos o mentor dele. Vocês notaram isso? Que o Chico Xavier trouxe? Por quê? Os anjos, ou os nossos guias, são os nossos mentores, né? Eles são muito mais evoluídos que nós. Então, quer dizer que nós estamos auxiliando na evolução daqueles pequenininhos. Que interessante. Vocês viram que importante o papel que a gente tem? Mas às vezes vão um chinelo, né? Fala a verdade. Então, é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como da germinação, em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Tá, mas então os animais não têm espírito. O que vocês acham? Tem?
Muito legal. Então nós vamos falar sobre a diferença. Então quer dizer que esse bichinho tá lá aprendendo com a gente. Olha a responsabilidade que a gente tem, hein? Então, mas para que isso? Para onde será que eles vão depois? Hein? Mas é que eles já evoluíram. Para onde eles vão? Vamos falar sobre isso também. Então esse é o percurso natural, pessoal. Ó. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Quando nasce a razão, quando nasce a racionalidade, quando se cria o corpo mental. Porque vamos dizer que os animais, por exemplo, cachorro, vamos ficar no cachorro, cavalo, né, os gatinhos, vamos dizer que eles têm já um corpo emocional, um princípio de corpo emocional. Por exemplo, tu fala, quer ração? Nossa, né? Tu fala, sai da cama. Né? Então, eles amam. Quem já viu o cachorro ter ciúmes? Nossa Senhora. Né? Quando eu abraço a minha esposa, meus cachorros se matam. Quando ela me abraça, não acontece nada. Então, Jesus falava-nos da conquista do reino de Deus e do filho pródigo, herdeiro de parte de sua fortuna, que é o princípio inteligente, a alma. Essa palavra que eu não entendi, eu vou dizer para vocês, tá? Tava lá, eu não quis mudar, né, pessoal? É um livro, né? Então, sai irresponsavelmente, quer dizer inconsciente. Então, quer dizer que sai do todo, como se fosse uma partícula, né? Então, o todo dorme na pedra. Sai do convívio da unidade, que chamam de Pai, de Deus, Alá, né? Criador primordial, os pleiadianos chamam, né? Criador primordial. E depois de longo sofrimento nos submundos, que é o que nós estamos vivendo aqui, nós estamos aqui para isso, e nós estamos retornando à casa do Pai. Isso quer dizer que nós saímos, dormimos na pedra, sonhamos na planta, nos movemos no animal, e depois despertamos como estamos aqui, para um próximo estágio que é o angelical. Interessante. Então vocês viram o quanto a natureza é importante? E a gente está respeitando. Se não fosse a natureza, a gente nem existia. Tudo que é lugar tem natureza. Em outras formas também, em outros planos, mas é graças à natureza que nós estamos aqui. Então, a noção ambiental que precisa se criar no mundo é muito grande. Começando pelo plástico, né, pessoal? Vocês viram as notícias dos plásticos? Tem uma ilha do lixo do plástico já, no oceano. São bilhões de toneladas de plástico. Então, são coisas que a gente pode já ir escolhendo. Só que a gente, às vezes, espera o todo, mas o todo é uma soma das partes. Porque nós somos seres individuais. Isso quer dizer encarnados, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se tornando um com o todo devido à vibração. Mas quer dizer que nós podemos escolher. Né? Eu estou começando a separar o lixo. Né? Aos poucos. Às vezes eu esqueço, gente. Eu estou dizendo para vocês, vocês fizeram. Nossa, palestrante perfeito, nossa, lá, não, eu estou nesse processo, entende? E uma coisa que eu digo é que todos nós estejamos nesse processo, de começar essa conscientização ambiental. Porque o plástico que a gente joga ali no lixo, às vezes, parece que ele morre ali, né? Ah, desencarnou o plástico. Não, o plástico vai ficar centenas de anos em algum lugar. Ele não vai sumir. Então, no Rio de Janeiro, eles proibiram os canudos, né? Se não me engano, tem uma notícia. E daí eles inventaram uma pazinha de plástico para comer pipoca, vocês viram? E virou moda. Tira o canudo, bota a pazinha de plástico. Né? Então, e como está surgindo produtos, pessoal? Produtos naturais, produtos orgânicos. Olha lá, aquela moça dos produtos orgânicos lá, ó, quem quiser conhecer. Vem apresentar aqui teus produtos. Ah, vem. Tu compra e depois tu chega cansado, se tu chega cansado, tu come a sacola e não faz a janta, daí legal. Não, isso acontece isso. Eu andei fazendo muito rancho.
É o Eric aí, ó. É os Eric que estão vindo aí. Muito interessante isso. Então, pessoal, nós estamos no momento de retorno. Retorno à unidade. E que bom que a gente já tem agora o conceito de holístico, né? Que somos energia, somos um. Tá, mas somos um e somos individual. Como isso funciona? Tem um problema aí. Somos realmente todos energia, mas estamos em caminhos individuais. Estamos em caminhos individuais. E esse caminho vai retornar ao todo, que nós vamos falar dos corpos agora, que é o corpo átmico. Por exemplo, tem mais, eu acredito que tenha muito mais, né? Mas é o que nós estamos tratando nesse momento. É nesses seres que estáis longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora. Como vimos aqui, né? O princípio inteligente saiu da planta e começou a ter um pouco já de inteligência, de pensamento. E ensaia para a vida. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, quer dizer que todos os nossos animaizinhos um dia vão se tornar humanos. Mas será que eles também podem se tornar ET? Quem acha que pode? Levanta a mão. Será que os nossos bichinhos podem nascer em outro planeta? Pode? Tudo pode, né? Não. Então, migram seguidamente em nossos mundos inferiores do corpo de um ao de outro animal, nós vamos falar sobre isso hoje, para uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes, seus caracteres individuais, sua ferocidade, longe do homem, sua domesticação lenta, mas sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade dessa ascensão animal. Isso quer dizer que eles vão encarnando como várias coisas diferentes. E vão se organizando. E nós vamos entender como eles se organizam. E para vocês verem o quanto é importante aquele cachorrinho que chegou lá, pessoal, na casa de vocês, o gatinho. Que quando ele chega na casa de alguém, é porque ele já está num tipo de evolução, que ele já está vivendo com o humano para a sua evolução. Então, às vezes a gente não vê o tamanho da responsabilidade que nós temos, mas é muito grande. Uma responsabilidade muito linda. E o mais importante de tudo, nós, assim como o nosso anjo, o nosso mentor, antes de virar mentor, teve um treinamento, vocês acham que nós estamos treinando com quem? Com eles também. Assim como o Chico Xavier falou. Isso quer dizer que os nossos bichinhos estão nos treinando para a nossa evolução e ascensão. Olha o tamanho do papel deles na nossa vida. E o quanto é lindo a gente começar a entender que tudo é interconectado. E tudo é um plano. Nada se separa. Vocês acham que apenas os cachorros e os gatos são domesticados? Não? Vamos ver quem mais pode ser domesticado aqui, ó. Ah, ali, ó. Girafa, hein? Tomando café da manhã. Ninguém tem girafa? Não? A gente sorteia... não é o livro hoje, é uma girafa. Ai, tô brincando. Pinguim, pessoal, ó. Ele é membro honorário e mascote da Guarda Real da Noruega desde 72. Mas que idade tem esse pinguim? Ou essa palestra já está muito antiga, ou esse pinguim vive muito, né? A história de Nick Boy é bastante incomum. Além de seu nome humano, a ovelha se recusa a viver com outras da sua espécie. Essa daí já criou um ego. A ovelha já criou um ego, hein? Não vivo com ovelhas, gente, que isso, né? E vive apenas com a sua amorosa família. Então quer dizer que ovelha é uma coisa muito atrasada. Então, o ego já está nascendo aí. William Windsor, ou simplesmente Billy, a cabra, é um velho conhecido dos soldados escoceses. Vamos ver quem tem mais aqui. Gente. Quando a hipopótamo Jéssica foi arrastada para o quintal da família durante uma enchente, Tony e sua esposa cuidaram do animal para que ele voltasse para a natureza, né? Então eles com o hipopótamo pequenininho, vamos cuidar para ele voltar para a natureza, né? Eu acho que não rolou.
Não sei, vai dar briga para limpar o cocô aí, eu acho. Então, pessoal, na Revista Espírita de 1858, houve uma matéria que os espíritos falaram sobre os animais de Júpiter. Que interessante, né? Júpiter tem animais. Tá, mas como é que eles são lá em Júpiter? Eles se posicionam como os humanos em pé, porém ligeiramente peludos. O Tony Ramos é um cachorro, então. As patas desaparecem em alguns para dar lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva, braços robustos ligados por verdadeiras mãos. A cabeça não é tão aperfeiçoada como o resto. Conheço alguém assim. O crânio, orelhas, maxilar parecem com os animais terrestres. E lá eles têm a forma de um cão, a forma de um leão, e eles vestem roupas. Que interessante. Será que quem é que já viu isso em algum filme, hein? Vários. Mas isso foi em 1858. É que nem o livro espírita, que foi... É muito antigo. Logo depois de Allan Kardec, lançou o livro. Alguns anos depois lançaram alguns outros livros. E ele teve uma intuição que ele falou sobre uma tela quadrada que passava as coisas do mundo todo. Apareceu num livro. Daí todo mundo riu dele. Esse cara é louco, né? Depois de uns 20 e poucos anos surgiu a TV. Pois é, pessoal. Então, os animais lá, por exemplo, eles fazem serviços de casa. Eles fazem serviços manuais. Serviços bem manuais. Lá em Júpiter, segundo a Revista Espírita, são eles que fazem. A sua inteligência mais desenvolvida. Bom, resumidamente é isso. Então, eles fazem vários serviços de casa, serviços pesados lá em Júpiter. Então, eles se preocupam mais com a intelectualidade, os seres de lá, e deixam para os animaizinhos. Então, quer dizer que quem tem um cachorro, um shih tzu aí, pode desencarnar e encarnar em Júpiter, hein? Não sei, eu não estou aqui para julgar nada, né? Mas, aqui no planeta Terra, a gente está evoluindo também. Queria mostrar para vocês um cachorrinho do planeta Terra que é parecido com esses animaizinhos lá de Júpiter, ó. Olha que interessante.
Então a gente pensou que o planeta Terra não estava evoluído, né? Aí, ó. A gente está chegando lá, Júpiter. Espera por nós aí que tu vai ver. Estamos chegando. Então, quando a gente pensa no universo, né, pessoal, é uma coisa tão abismal. E cada descoberta nova que eles fazem, eles acordam para o fato, os cientistas, né, que é uma coisa tão infinita que como é que a gente vai duvidar, né? Como é que a gente vai ter alguma verdade ou alguma... Como é que a gente vai impor uma coisa para alguém ou aceitar uma imposição? Quando a gente fala em era de Aquários, agora que a gente está entrando, quando a gente fala em transição planetária, esses assuntos, é a hora de quebrar paradigma. É a hora de sair realmente da tal da zona de conforto que a gente falou lá, porque é uma honra estar encarnado no planeta Terra nesse momento. Claro que nós temos campos morfológicos, que são linhas de pensamento que se unem, criando um campo onde os pensamentos são captados, então grupos de pessoas criam campos morfológicos negativos, aquelas coisas que vêm na cabeça, o mundo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas o momento ele é maravilhoso. Primeiro porque a ciência está na era da física quântica. Segundo, pelas descobertas que nós temos. A China já tem a primeira cidade totalmente autossustentável, totalmente. Então são muitas coisas surgindo. E com a elevação da frequência que está havendo agora no planeta Terra, nós cada vez mais estamos nos abrindo para isso aqui. Assim como um dia nós rimos de um livro espírita que preveu um tubo quadrado passando as coisas do mundo, o mundo riu. Tem gente falando que em pouco tempo a gente vai estar falando com ZT tete a tete. Quem é que duvida? Isso já não tá. Tem gente que tá aqui no céu que eu sei. Já acontece aqui que eu sei, né? Tem umas visitas de Sirius lá, umas coisas da Andrômeda, né? O Shun, quem viu o Cavaleiros do Zodíaco entendeu. Ele não vem aqui, o Shun, tá? Então, pessoal, é uma infinidade e os filmes mostram, né? Quantas coisas os filmes mostram que depois acontece? A viagem no tempo. Não sei se foi os japoneses ou os chineses que já transportaram matéria no tempo. Alguém lembra se foi japonês ou chinês? Eu lembro que tinha olho puxado. Bom, mas é ali, tá? Eles transportaram a primeira matéria no tempo. Olha que interessante. Então isso quer dizer que em pouco tempo o que era ficção científica vai virar realidade. Ou não, vamos ver, né? Mas é um momento propício a não duvidar e se abrir para as possibilidades. Porque esse é o momento do planeta Terra e a informação está disponível, que é o que não acontecia antes. Então esse aqui, ó, pode ser depois vai trabalhar na casa de vocês, daqui a pouco, ó. Aqui, ó, por aí, ó. Então nós estamos, pessoal, nos abrindo para esse momento mágico do planeta Terra, só que é uma busca individual. Mesmo falando que todos somos um, cada um tem uma busca individual. Só que o grande segredo está em quebrar o ego e nós ajudarmos uns aos outros. Mas respeitando as individualidades. A gente não está aqui para apontar o dedo e julgar e ser julgado, que é o que o Eric falou lá no início. Nós estamos daqui para encontrar o caminho da nossa evolução, assim como a pessoa do lado está na busca do seu caminho, e nessa troca de informação evoluirmos juntos, criando novas ideias. Por isso que é muito importante a gente atentar, acordar para isso. Ninguém é dono da tua vida, ninguém é dono do teu destino. E o único ser, na linha do Espiritismo, que tem esse poder de interferir de alguma forma é o nosso mentor. Que ele já é treinado, já vem para isso. E nem ele se mete muito, só quando a gente pede. Ou alguém aqui, o mentor, acorda! Vai trabalhar. Ninguém, né? Não quer trabalhar, não vai. A escolha é tua. Né? Mas se a gente vai lá e pede para o mentor, faz uma oração bacana, uma mentalização e pede, mentor, harmoniza os meus chakras, que eu acordei estressado hoje, e geralmente quando eu acordo estressado, eu me estresso no trânsito, chego no trabalho, brigo com um colega, brigo com o chefe, chego em casa, brigo com a esposa, dou uma chinelada do cachorro, durmo mal. Geralmente é assim. Então daí tu vai lá, faz aquela de manhã, daí tu aumenta a tua frequência, quando a gente aumenta a nossa frequência, o nosso mentor pode vir e, oeba, né? E daí o nosso mentor faz o trabalho e nós acordamos outro. O mentor está aí para isso. Daí nós pedimos, mentor, me dá um sinal, qual é o meu caminho da vida? Vocês podem ter certeza que vão começar a aparecer várias coincidências. Várias.
Vão aparecer pessoas, situações, nos convidando, sai da zona de conforto. Arrisca, vamos. Não tenha medo do fracasso. Fracasso é uma questão de opinião. Fracassei é uma opinião. Mas agora, saber trabalhar com a frustração é força. Porque ninguém que realiza um sonho vai por um caminho lindo, porque nós precisamos lidar com as nossas crenças, quebrar paradigmas, criar humildade. Várias qualidades que antes estavam escondidas num personagem falso. Então, pessoal, é para isso que nós estamos nos abrindo, ao que tudo indica. Daqui a pouco nós vamos estar dentro disso, numa família universal. Ao que tudo indica, é o caminho que nós estamos chegando. E daí os filmes de ficção científica, lá quando vinham as naves, não daquele jeito, né? MIB, assim, não é? Eu acho que não vai ser assim. Até porque eles estão numa elevação vibracional ótima, eles estão aqui para nos ajudar. Mas enquanto surgiu uma nave e 6 caças atrás largando foguete para cair e ver o que é, vai ser difícil vocês virem, né? Que como a gente está aumentando a nossa vibração, e nós estamos aqui hoje fazendo isso, o trabalho pelo qual vocês vão passar é para isso. Limpeza de faixa, apometria, limpeza de campo, harmonização dos chakras. Vai todo mundo sair daqui tinindo, bom, que legal hoje, né? A gente está, todo esse trabalho é para aumentar a vibração planetária. Está todo mundo aqui lutando para isso, aumentar a vibração planetária. E auxiliar cada um no seu autoconhecimento. Por quê? Vibração é emoção, pessoal. Vibração é emoção. Nós estamos aqui para harmonizar o nosso querido chakra solar. Por quê? Nós estamos presos em 3 dimensões, 3 chakras, como nós já falamos outras vezes, né? Chakra básico da sobrevivência, o chakra umbilical dos desejos. Então, o que é normal ver no ser humano? Lutar por poder, chakra básico, coisa material, para satisfazer os desejos. Muitos seres estão presos nisso, se confundindo com o personagem. E é claro que existe algo por trás, como a gente teve na palestra passada, que a gente falou sobre a história de Lúcifer, a gente falou sobre a história do planeta Terra, que chamam de Urante, a gente falou sobre isso. O que aconteceu, por que nós estamos passando por isso, né? Mas, sem entrar nesse assunto, que é uma outra palestra, nós estamos harmonizando, por quê? Quando a gente não satisfaz os nossos desejos materiais ou a nossa sensação de prazer, que pode vir da riqueza, coisas exacerbadas, nós não conseguimos equilibrar nosso chakra solar. E enquanto não equilibrarmos o nosso chakra solar, nós não atingiremos o nosso chakra cardíaco, que é o chakra que quando estiver harmonizado, quando esses 3 estiver bem harmonizado, é onde a gente aprende a amar. Por isso que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Amando a si mesmo, nós respeitamos a nossa individualidade, respeitamos o caminho reencarnatório que nós escolhemos. Alguma dúvida, pessoal? Contribuição, alguma coisa? Tinha um moço na outra palestra aqui que foi um debate com ele, né? Foi... Tudo ele duvidava, foi um debate longo, né? Vai lá, vai lá. Tu tirou o papel? Eu tirei e ela ganhou. Ih, a mãe tirou o papel da filha. Esse é o problema. Nepotismo. Então, a NASA descobriu um sistema solar com 7 planetas, tá? Parecidos com a Terra. Olha que interessante, pessoal. E o livro de Urântia, que é o livro que eu falei agora, preveu isso em 1934. Olha que interessante essa informação. É muito legal o que a espiritualidade traz, né? Mas até entrar no coletivo, né? Criar um campo morfológico. Então, pessoal, eu já trouxe algumas vezes aqui, não vão embora esse quadro, eu trago várias vezes mesmo, tá? Mas esses somos nós. Por que eu trouxe esse quadro? Porque os nossos queridos amiguinhos animais, nossos bichinhos, os que estão mais evoluídos, nós vamos falar das almas coletivas daqui a pouco,
os nossos gatos, o cavalo, por exemplo, o golfinho, né? Tem alguns que já estão em outro nível, eles têm esse aqui, ó. Tá vendo? Corpo astral. Corpo astral, quem tem emoção. Isso quer dizer que eles estão começando a descobrir as emoções. E nós estamos os auxiliando para isso. Porque eles querem desenvolver o quê? O mental. Porque quando eles estiverem prontos e criarem um campo mental, eles vão poder encarnar no planeta. Às vezes como um homem da caverna, ou às vezes... Bom, a gente viu o tamanho do universo, né? Quem somos nós para dizer onde vai? Pode ser muitos caminhos. Mas isso quer dizer que nós estamos ajudando eles a chegar aqui. E nós já temos todos esses, ó. E o nosso caminho está em cuidar do corpo físico, cuidar do nosso corpo astral, que é purificar as emoções. Purificar as emoções, pessoal. A gente está aqui para isso. No momento em que a gente consegue purificar nossas emoções, nós estamos prontos para aqui, ó. Enquanto a gente ficar preso a coisas e emoções vinculados a coisas da terceira dimensão, tempo, corpo e espaço, nós vamos ficar aqui. Ok? Então, nós estamos ajudando eles a chegar aqui. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Quem quer compartilhar alguma coisa? Tudo certo? Tá um silêncio hoje. Então tá. Vocês acham que eles têm mediunidade? Tá um silêncio mesmo, né? Hã? Eles percebem, né? Percebem. Alguém já viu, alguém estava sentado no sofá e o gato estava olhando assim por nada? Alguém já viu isso? Eu já vi. Cachorro também olhando para nada, né? Tinha um vídeo que ia entrar na palestra de hoje, no fim, não entrou, para não ficar muito longo, mas na Europa, o dono de um cachorro morreu, e lá na cidade onde eles residem, eles enterram os parentes nas terras. Não tem cemitério, né? O cachorro dorme, já morreu há 2 anos a pessoa, e ele dorme em cima da sepultura. E sabe o que é mais estranho? Quando a família acorda de manhã, eles fazem uma oração e direcionam para o ser que foi para o astral, né? E quando eles fazem isso, o cachorro uiva. Olha que sensibilidade ele sente. É interessantíssimo esse vídeo. E o cachorro uiva, né? Claro, ele não vai dizer Pai Nosso, né? Então vai, né? Ele está desenvolvendo, né? Alguém já ouviu falar do Rancho Alegre? Quando a gente desencarna, pessoal, a gente vai para onde no astral? Quem é que conhece algum lugar? Nosso lar. Qual? Qual, desculpa? Ah, não, tá, esse aí deixa. Né? Não, quem tá aqui não vai descer, né? Se tá aqui, ó, se vir aqui descer, tem que voltar aqui, eu preciso de a casa. Não, quem tá aqui, não, ninguém desce aqui, tá, pessoal? Não, todo mundo vai ir numa vibração legal, só vai sentir o corpo flutuando um pouquinho, quando veja vir uma luz, uma luz, correndo no hospital. É assim que vai ser, tá? Não se preocupa e tá tudo em casa aqui, né? Me fala aí. Tô brincando, bicho. Tá. Pô, pessoal, quem descer já sabe também onde vir, que daí a gente ajuda. Vamos lá, né? Claro. A coitadinha, ela entrou, todo mundo olhou para ela. Foi assim, todo mundo. Essa é a nova palestrante. Ai, tô brincando. Então, pessoal, os animais que desencarnam aqui no Brasil, por exemplo, eles vão para o tal do Rancho Alegre, assim como a gente vai para o nosso lar, tá? Não só nosso lar, tem vários. E eles ficam na proteção e cuidado dos amigos espirituais. Essa colônia fica aqui no Brasil, e para vocês terem ideia do tamanho dela no astral, ela é do tamanho do estado de Minas Gerais. E é uma delas. Tem várias. Tem milhões de... Tem algumas que vocês conhecem, né? Ali. Tem alguma que tu... São Francisco. Então, é muitos milhões de espíritos trabalhando lá, né? Para receber todos, né? Imagina. Quantos cachorrinhos existem? Milhões, hein? Nossa. Não, eles vão para lá, vão para... Quem perguntou, desculpa?
Ah, desculpa. Eles vão para lá, mas vão para as outras também, como ela disse, tem de São Francisco de Assis, né? Várias. Tu relatou um caso interessante na última vez, né? Claro, espero sou. Não, também para lá. Uhum. Pois então. Não, lá eles recebem de tudo. Até um mosquito pisou, vai lá. Mas é que os mosquitos reencarnam em pô, minutos, segundos, né? Então quem pisar numa mosca sabe que tá criando um karma a partir de hoje. Olha que interessante. E deve ser um fluxo enorme, né? Enorme. Capaz, fica. É, pessoal, é que assim, o que está acontecendo, né? É que os umbrais estão sendo limpos, quem já ouviu falar? Está sendo limpo, né? Tanto que em muitos trabalhos de apometria, dependendo do grau evolutivo do ser, eles nem vão mais para colônias espirituais. Eles estão indo para outros lugares, onde eles ficam aprisionados para depois ir para outras orbes. Porque a Terra está ascensionando. É o que a gente está se ajudando aqui, a criar a nossa coletividade energética para a Terra ascensionar. Por exemplo, quem já ouviu falar da experiência do centésimo macaco? 2 ilhas, numa tinha um grupo de macacos, na outra outro. Não tinha como eles ir nadando, não tinha, tá, pessoal? Então, o que aconteceu? Na ilha A, um dos macacos descobriu como quebrar diferentemente um coco, se eu não me engano, né? Um coco. Ele descobriu uma forma de quebrar o coco que eles não precisavam, tipo numa pedra, por exemplo, uma pedra pontuda. Aprendi. Legal. Quando 100 macacos da ilha A aprenderam a técnica, automaticamente os da B começaram a fazer a mesma coisa. Isso, vamos dizer que é um campo morfológico. Eles criaram um campo. Vai lá. Pois é, né? Rudolf Steiner é o pai da antroposofia, que é uma ciência espiritual, gente. Como a casa aqui é aberta para várias coisas, então fica a dica para vocês. Ele usa uma metáfora que, para mim, caiu muito legal. Como se nós estivéssemos assim, tu não falou ainda na alma do grupo, né? Mas eu vou te adiantar um pouquinho. Mas acho que não precisa. Solta o palestrante que você vai. Preciso da mão, sabe? Solta, vai. Fica bom. Sim, ó, gente. Como se a nossa mão, tá, fosse a alma de grupo e a mão atravessasse uma parede. Tá? Cada pontinha de dedo da nossa mão seria, digamos, uma espécie de macaco, nós macacos. Cada pontinha de dedo é um macaco. À medida que o macaco desencarna, ele leva tudo que ele aprendeu para essa alma de grupo. Tá? Aí nasce outro macaco já com conhecimento maior. E assim por diante, cada macaco que vai desencarnando, né, tudo que ele aprende, ele leva. Então, o Rudolf Steiner diz que a alma de grupo é muito mais sábia que a nossa alma. Né? Ela não tem a qualidade de amor como nós temos, mas a sabedoria é muito maior que nós. Então, isso explica a sabedoria dos animais. As animais, espécies, assim, em como isso é para a gente. E vou ilustrar outra coisa. O Simon trabalha em psicoterapia internacionalista, eles fazem muito terrível. Então, teve um caso com um cavalo essa semana, a minha professora de psicoterapia internacionalista, ela fez uma regressão, ela foi ponte para um cavalo. Ela nunca tinha feito isso, nunca tinha feito palestra também. Não. Ou seja, tinha um cavalo. Eu acho que nem. Ela dá aula em Santa Maria, grupo de formação de psicoterapeutas internacionalistas lá. Aí uma dessas alunas dela é veterinária e trabalha com cavalos de corrida.
E um cavalo que ela estava atendendo, o cavalo estava com um problema muito sério, um dente, né? E isso afetando geral. Assim. Imagina vocês com um problema de canal, uma coisa séria, um cavalo assim. E o cavalo tinha sido comercializado. Eu morava em São Paulo, era cavalo de corrida, imagina, deve ser um cavalo lindíssimo. E o cavalo, o dono não quis mais. Disse, não sei mais como eu vendeu. Daí compraram em Santa Maria. E a dona do cavalo, também a dona do cavalo, porque não levou o dente direito. E o cavalo estava completamente frustrado, não estava comendo mais. Né? E aí, durante a aula, quarta-feira de manhã, a professora recebeu um vídeo do cavalo. Então, ela tinha feito no final de semana uma ponte, uma regressão, em que ela se viu como sendo cavalo. Na encarnação anterior, ele foi cavalo também. Poxa. Mas ela contando, assim, foi emocionante. Ela descrevia aquele cavalo lindo, com aquela crina correndo. Depois, o cavalo mais velho, isso era a encarnação passada dele, que ele foi deixado de lado, foi posto arreio, ele virou cavalo de carga, ficou velho, completamente abandonado. Então, ela disse que sentia na regressão a sensação de rejeição que esse cavalo sentiu. Né? Daí o cavalo voltou para cá com o outro cavalo, que é esse cavalo atual, e ele estava tendo esses problemas, não estava mais comendo nem nada. Daí fizeram uma regressão, trataram com florais, trataram com números de Grabovoi para a saúde do cavalo, e mandaram o cavalo no banco. Então, é possível fazer regressão. Gente do céu, regressão em bicho. Que legal. A gente normalmente faz, você pode fazer uma criança, eu sou mãe de alguém, meu filho tem determinada para isso. Então, o problema, em vez de regredir o meu filho que da passada, eu vou ser a ponte e o Simon vai fazer regressão em mim, mas eu estou representando meu filho. É assim, tá? Então, ela não está com a regressão do cavalo. Certo? Então, parabéns! Bom, isso é a era de Aquários, né? Realmente tudo é possível, tudo está acontecendo de uma forma incrível. Então, pessoal, para ilustrar o que a colega falou, isso aqui é uma alma coletiva. Vamos dizer que tem uma garrafinha d'água da alma coletiva do cachorro, uma garrafa d'água da alma coletiva do cavalo. O que acontece? Sai uma pequena gotinha daqui e vem para a Terra. E saem várias. E quando desencarna, volta para onde? Para cá. Então, complementando, a alma de grupo é assim. Nós humanos já temos a nossa individualidade, os nossos 7 corpos. Então, pessoal, no rancho, eles se movem com a rapidez do pensamento e a velocidade é maior que a da luz. Eles vão a distâncias enormes em segundos. Né? E nós, seres humanos que já estamos nos transportando no tempo, já estamos começando a entender essas coisas. Né? Quanto mais se torna sutil o planeta, mais a espiritualidade consegue nos introduzir informações maravilhosas. Né? Então, nós estamos, nesse momento, auxiliando na elevação planetária. Tudo é quântico, tudo é uma coisa só, tudo é energia. Então, quer dizer que nós estamos auxiliando, nesse momento, na transição planetária, estando aqui reunidos falando sobre esses assuntos. Porque estamos criando um campo morfológico, um campo de informação que está conectado com pessoas de todas as partes do planeta. Que interessante isso. Né? Então, para a gente conhecer um pouquinho melhor lá o Rancho Alegre, existe um prédio central que tem todo o mapa do rancho. Os trabalhadores têm crachá, eles emitem sinal eletromagnético. E eles têm todas as informações dos animaizinhos, dos pacientes, de todo mundo. É tudo muito bem organizado. A entrada é protegida por portais que se abrem automaticamente, impedindo os invasores de entrar. Mas acontecem algumas coisas lá, pessoal. Eles têm que ter um núcleo de defesa, sabe por quê? Quando os caçadores que são encarnados, as pessoas que caçam animais, dormem, eles vão para onde caçar? Lá. Claro que os bichinhos não morrem, mas cada bichinho que eles conseguem abater demora
no seu processo de volta aqui para a Terra. Já que, por exemplo, os cavalos, cachorros, os animais, quanto maior é o bichinho, tipo baleia, demora meses, né? Até o processo de miniaturização para ele retornar aqui para a Terra. Então, existe caça lá no mundo astral, caça de animais, pelo que foi relatado. E quem comanda isso são seres umbralinos que conhecem essas regiões, de alguma forma eles conseguem ter o acesso e, em troca, o encarnado, quando está acordado, ele dá ectoplasma. Porque o umbral se alimenta de ectoplasma e os únicos que têm ectoplasma somos nós encarnados. Entende? Porque nós temos o corpo etéreo, que é o corpo de força que tem ectoplasma. Só nós temos aqui. Por isso que essa bagunça do umbral... Oi? Claro, os animais... Exato. Quando ela fala os animais, a gente lembra do... Desculpa, da... Também. Exato. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso. Porque quando vocês passam, por exemplo... Pessoal, eu não tenho nada contra realmente nada. Mas quando vocês passam numa encruzilhada e está lá um trabalho com um bichinho morto, o que vocês acham que aconteceram ali? O que aconteceu? São seres que desencarnaram e são totalmente ligados no corpo astral, que quando a gente morre, a gente com certeza perde o corpo físico, o nosso corpo etéreo de força, entre 30, 40, 60 dias no máximo, ele se desfaz e nós ficamos só com o nosso corpo astral. Que é esse aqui, só para a gente voltar bem rapidinho. Que é esse aqui. Quando a gente morre, a gente fica só com esse aqui, ó. Tá? Então, se o meu vício é vinculado à terceira dimensão, que é a densidade que existe para ter esse corpo aqui, se eu desencarnei e no meu corpo emocional os vícios, as vicissitudes, não, pronuncia mais agora, eu tinha falado certo e errei, desculpa. Então, se a gente desencarna com os vícios, quer dizer o quê, pessoal? O que a gente vai precisar? Isso aqui. E se é só os bichinhos que tem, então nos trabalhos de magia, que são desmanchados nesse trabalho também de apometria, muitos, eles simplesmente, através do sangue do animal, que o sangue é o nosso transportador da energia, né? Eles alimentam estes seres e, em troca, a pessoa vai lá obsediar alguém. O ser, no caso, vai lá obsediar alguém. Trabalhos de magia giram em torno de sacrifícios. Porque eles são... Por exemplo, antigamente, vocês já ouviram falar naqueles sacrifícios em massa que tinha para tal deus? Né? Então, aqui na América Latina, se eu não me engano foi no Peru, eles encontraram o maior número de sacrifícios de criança da história. Eram, se eu não me engano, eram milhares, assim. Todas foram sacrificadas para algum deus. Que deus, hein? Imagina. Nossa. Isso aqui já foi. Tudo bem. Então, pessoal, para vocês verem o quanto, né? E quando a gente fala de umbral, né? Eu falei nisso numa palestra, é importante a gente relembrar. Dá para ligar o ventilador um pouquinho? Vocês, pode ser, pessoal? Ou só eu que estou calor? Pode ser? Eu tô vendo que o pessoal tá assim aqui, ó. Então, pessoal, nós aqui, vocês acham que pelo fato de estar encarnados, nós não estamos no umbral? O que vocês acham? Porque a gente está aqui numa dimensão com átomos que é uma dimensão colapsada, ok? Porque tudo é energia, tudo é onda. Tudo é onda. E nós estamos numa realidade onde existe energia condensada devido à vibração das emoções densas que nós temos. Nós precisamos desse mundo, dessa frequência para trabalhar estas emoções. Esses problemas familiares, esses problemas de relacionamento, cada problema que nós temos relacionado a um chakra que nós precisamos trabalhar. Sempre. Sempre. Então, pessoal, vocês acham que pelo fato de estarmos aqui no mundo de terceira dimensão, com o cérebro, na verdade nosso cérebro é um órgão, e a nossa mente reflete, o que a gente cria na nossa mente reflete no cérebro. E muitas vezes a gente acha que é só o cérebro, né?
Então, é um vai e vem, ó, uma retroalimentação. Vocês acham mesmo que a gente não está no umbral? Exato. Exato. Né? Exatamente. Porque frequencialmente, na linha do espiritismo, por exemplo, se tu tá num dia horrível, daqueles que tu xinga todo mundo, tá com a tua frequência emocional lá. Porque a frequência, para vocês terem ideia, as emoções, pessoal, já foram medidas em hertz, tá? Então eles já conseguem medir as emoções em hertz. E quanto mais a emoção, quanto mais densa, menos, claro, quanto mais evoluída, por exemplo, amor, alegria, mais é a vibração. Quando a gente está vibrando aqui, não é pelo fato dos nossos olhos não estar vendo que a gente não está no umbral, a gente está. E quando a gente está no umbral, o que tu acha que está na nossa volta? Exatamente. E como eles precisam de ectoplasma, eles vão lá no nosso chakra, ligam seus fiozinhos e... Pode ser. Esse moço no Carrefour, né, que matou a cachorrinha. Vocês acham que ele estava acompanhado pelo que ele? Vocês imaginam o grau de estresse também do cara para ele fazer uma coisa dessa? Né? Não, bom. Claro que o advogado ajudou. O advogado chegou e, claro, deu instruções para ele para tentar minimizar. Né? Mas como a mídia está em cima, né? Então, pessoal, quando nós estamos vibrando emoções, vamos ficar em hertz, por exemplo, frequência elevada, nós estamos vibrando com o nosso lar. Quando nós estamos vibrando aqui, nós estamos no umbral. Vocês já viram aquele filme, por exemplo, Amor Além da Vida? Vocês lembram que quando ele pensava na esposa e sofria, mudava todo o cenário? E vocês lembram quando ele pensava com alegria, com amor? Vocês viram que mudavam todo o cenário? O mundo astral, pelo que a gente estuda, é exatamente assim. Deve. Quando os nossos bichinhos morrem e a gente sofre e pensa neles com sofrimento, eles ficam muito mais tempo lá dormindo, com os irmãos protegendo, para não receberem essa carga energética negativa. E aí, nos nossos trabalhos, a gente tem que ajudar, e a gente vai às casas de quem bota as fichinhas ali, para neutralizar a energia de tristeza que vocês estão mandando. Porque tem que ter muito mais irmãos protegendo a alma daquele bichinho. E aí? Vocês viram? Ele pode reencarnar daqui um mês, mas conforme o nível de sofrimento, ele leva meses e anos também. Olha que interessante, tudo é frequência. Tudo é frequência, né? Vou chamar? Então, vocês viram, pessoal? Isso que a colega falou é muito importante. Ascensionou, porque está todo mundo orando para ela. Cara. Mas tem uma coisinha aí. Nesse da dor que tu falaste, tem um detalhe que eles trazem no livro, esse que a gente analisou. Um deles. Tem alguns detalhes aqui para a gente trazer, pessoal. Então, a gente falou aqui dos caçadores, tá? Quando eles são libertos da matéria, eles vão buscar os animais desencarnados. Né? Então, vira e mexe, surge um famoso lá com uma foto do animal, né? Toda hora surge uma coisinha assim, né? Vai lá.
É 7, não é 17. Todo mundo. 107. Sempre é bom. Sempre é bom. Bem capaz. É ótimo quando a gente troca. Pergunta pra elas. Tá bem? Te ajuda? Não? Cadê minha bolsa? Cadê minha bolsa? Cadê minha bolsa? Deixa aqui, ó. Daqui. Deixa. Ela saiu agora. Daqui a pouco ela volta, a gente faz a pergunta. Pessoal, se alguém sentir alguma energia, sentir uma densidade, alguma coisa, avisa, tá? Avisa, se sentir alguma coisa, avisa, tá? Okay? Porque daí a gente encaminha para o trabalho. Então, pessoal, como a colega falou das almas de grupo, né? Ficou alguma dúvida sobre a alma de grupo? Alguma sugestão? Alguma sugestão. Foi ótimo. Algum tipo de dúvida? Não? Ok. Então, os animais são agrupados no mundo espiritual por afinidade. Imagina deixar um cão e um gato. Ó, ela chegou. Tem uma moça com uma pergunta para ti aqui. E um gato teria problemas, pois eles não distinguem a mudança de dimensão. Olha que interessante isso. Eles andam na nossa dimensão assim, né? Quando eles estão lá. Tem um caso do Chico Xavier bem interessante, que o cachorrinho dele tinha mal desencarnado, daí apareceu um cachorrinho na rua, ele viu o cachorrinho, ia passar reto e o Emmanuel chegou. Olha o cachorrinho, por quê? Porque agora esqueci o nome. Depois ele botou de Brinquinho o nome. Mas era o mesmo que voltou para ele. Eu acho que sim. Depois de dias, voltou o cachorrinho num... Bom, o cachorro estava com o Chico Xavier, ele já foi ascensionado, né? Eu acho que agora ele até deve virado humano. Então, como é organizado, pessoal, esses corpos coletivos? São 4 organismos. Dentro de cada grupo há informações sobre gênero, espécie e subespécies. Lembra da garrafinha d'água que eu falei? Tem uma de cada um. É um espírito coletivo. E eles reencarnam aos milhões, né? Milhões. Dentro do rancho, além do setor de equilíbrio ecológico, que está ligado ao equilíbrio energético do planeta, olha que interessante, onde trabalham no resgate dos selvagens, ao setor de equilíbrio espiritual e de evolução dos animais. É tudo dividido por
setores, pessoal. Então, a gente saindo do Rancho Alegre, vamos trazer informação da Terra, tá? Os humanos representam 0,01% da vida no planeta, mas já destruíram 83% dos mamíferos. 0,01 e destruiu 83%. A gente está na hora da transição, né? Vocês concordam? Tá na hora, porque, né? Porque, imagina, sem bichinho vai ter equilíbrio? O passarinho voa, faz um cocôzinho, cai uma semente, nasce uma planta, vem a borboleta, não é assim? É tudo harmonizado, né? Até quando, pessoal? Agora os Estados Unidos, o Trump disse que vai querer sair do Acordo de Paris, né? Então, imagina o tamanho do impacto disso no meio ambiente. Bom, eu tenho medo dos filmes, às vezes. Ai. É. Sim. É. Pois então, a notícia que eu tive é que vai ter uma abertura da Amazônia para desmatamento, bem grande. Né? Então, são notícias preocupantes, né, pessoal? São notícias preocupantes que, na verdade, cada um de nós faz a mudança dentro da sua casa. Né? Se o governo realmente tivesse, não estou falando desse, de todos, um programa bacana para uma educação legal para as pessoas dentro de casa, poxa, se a humanidade em um dia tivesse um comportamento totalmente ambiental, só um dia, mudaria o cenário. Porque é tanta podridão que a gente joga, a gente tira da natureza, porque tudo que a gente tem aqui é substrato da natureza. E a gente devolve plástico. Né? Então a gente está nesse momento de escolha, mas o que a gente não pode fazer é esperar alguém. A gente tem que começar dentro da nossa casa já. Não deixar a torneira pingando, separar o lixo. Só que daí, por exemplo, na cidade que eu moro, se eu separar o lixo, não tem coleta. Né? A gente depende do governo. E o governo parece que não, agora ainda mais, o mundo está de uma forma, numa competição, a velha competição entre capitalismo e socialismo, né? Nunca acabou isso. Desde a União Soviética, agora com a Coreia do Norte como reflexo, toda aquela coisa, lutando por poder, né? Mas, pessoal, o que é importante a gente saber aqui hoje? Que a nossa mudança individual está modificando o campo morfológico disso. Enquanto a gente pensar com medo, nós estamos gerando uma energia de medo, e essa energia está criando uma massa de formas de pensamento e vai criando uma cultura. Correntes de informação. No momento em que a gente, assim como um centésimo macaco, no momento que a gente tem um número X de pessoas no planeta numa vibração X, o planeta muda. Que as pessoas começam a se comportar diferente. Então, assim como nessa casa nós estamos falando disso, em milhões de casas pelo mundo as pessoas estão falando disso. E a missão de tudo isso é mudar os pensamentos. Porque a gente mudando o nosso pensamento, e como tudo é quântico, como tudo é energia, mudando o nosso pensamento, automaticamente eu estou modificando o mundo. Porque não é separado. Então, a minha mudança interna em casa, eu estou ajudando o pessoal lá da China, do Japão. O pessoal, às vezes, a gente espera um governo, ou que venha um Deus, ou que surja uma nave extraterrestre, mas, na verdade, não é isso. É uma coletividade que tem que criar uma linha de pensamento para elevar o padrão vibratório. Por exemplo, o exemplo disso que a gente está conversando agora, eu sempre uso esse exemplo, eu gosto bastante. Na época dos homens da caverna, não era normal levar a mulher para passear pelo cabelo? Alguém leva ainda? Não. Diz que não. Só dizendo. Né? Então, pessoal, antigamente, alguém já pesquisou sobre as barbáries das torturas medievais? Eu já pesquisei e dou uma dica, não pesquisem. Sabe? A cultura da época era uma coisa absurda de acreditar. Uma coisa absurda. Assim como a gente está falando agora, a gente vai chegar num tempo onde a gente vai estar numa palestra falando assim, tu acredita, guria do céu, que antigamente nas casas precárias, eles tinham uma descarga, eles tinham uma pia. E daí eles faziam cocô e ia para o esgoto. Tinha um esgoto.
E daí eles jogavam coisa química na pia. Sabe para onde ia? Pro rio, guria. Olha que gente atrasada. Não vai chegar esse momento, pessoal? Depende de quem? De nós. Um dia a gente vai dizer como eu vou poluir a água que eu bebo. Como eu vou utilizar um carro que solta por um cano uma fumaça que cria um superaquecimento no planeta e atinge a camada de ozônio, que se ela enfraquecer, aumenta a temperatura da Terra, vai vir um tsunami que vai destruir tudo. Pense, não é verdade? É isso. E no momento que a gente começar a ver isso de fato e começar a mudar por nós, em casa, né? Por exemplo, uma das coisas mais graves é jogar pilha no lixo. Pilha. O material da pilha destrói a natureza. Né? Alguém já foi num lixão? Ou já passou por um lixão? Gente, assim, é uma coisa absurda. Absurda. Daí tinha um projeto, eu lembro disso, se eu estiver enganado, tinha um projeto para mandar lixo para o espaço. Tu imagina lá em Júpiter, lá o cachorro olhando, tá vendo uma sacola, imagina, né? Daí a gente vai começar a emancipar o lixo. Né? Porque uma das coisas que o ser humano às vezes esquece, pessoal, que nós esquecemos, é que a água tem uma quantidade de água no planeta. E ela tem um X. Pois então. Isso é que é interessante a gente sair daqui. Porque isso é o que os animais estão nos trazendo, pessoal. Olha isso. Claro. O medo no taoísmo, ele é o fígado. E se a gente vai pensar o que a gente está comendo para gerar algumas sensações de desconforto nessa região. E quando eu estou comendo, eu estou olhando o produto que eu estou comendo ou estou comendo a embalagem que eu estou consumindo, né? Porque se a gente começa a consumir alguma coisa que seja mais de os alimentos vivos, né, que a gente consegue olhar para a cor deles sem estar revestido por uma embalagem de plástico, então eu me distancio desse enfraquecimento no nosso solo. E aí, então, eu estou olhando para o mundo. E o primeiro mundo que é importante a gente ter consciência e tranquilidade é o mundo pessoal. É o silenciar, olhar para dentro, para ver se eu consigo ficar em paz dentro desse silêncio, ouvindo o que o meu corpo está pedindo para o meu alimento, para poder falar com o outro. Então, esse olhar com mais calma, para saber o que a gente está comendo, já vai ajudar bastante o nosso meio ambiente. Porque senão a gente traz grandes projetos, muito grandioso, distante, e deixa para amanhã. Hoje eu não posso, é muita coisa. É mais prático eu abrir o congelador e botar alguma coisa no micro-ondas, que é péssimo para o corpo, né? Então, assim, é radioatividade, então eu estou sendo inimigo já de mim mesmo. E se eu me distancio porque eu tenho pressa, então tem alguma coisa que está errada no meio disso. E como é que eu vou falar de amor com um meu cãozinho que está ali do lado, se eu passo uma intenção e uma adrenalina que vai atuar exatamente na mesma região do meu órgão físico? Porque está no ambiente. E aí eu levo ele no veterinário. O veterinário vai ter que fazer alguma coisa para salvar. Mas eu tenho responsabilidade das minhas emoções para não atuar no campo, principalmente dos animais também. Né? Então, isso é um olhar do micro ao macro. Perfeito. Para onde nós vamos. Isso que tu trouxe é muito importante, porque os animais têm um papel dentro da nossa casa energético relacionado à doença muito forte, né? Eles captam tudo, gente. Tudo. Interessante isso que tu falou, e o que tu falaste lembrou muito
que quanta coisa artificial existe, né? Quanta coisa artificial. Por exemplo, o McDonald's, pessoal, por que aquela batata é mais gostosa? Exatamente. Teve um estudo muito grande, né, para isso. Né? Por que aquele hambúrguer é tão bom, aquele molho? Por quê? Porque eles conseguiram uma forma de aumentar no paladar o sabor. Então, por exemplo, é melhor comer, para um adolescente, é melhor comer um Mac ou um alface? Se ele ligar a TV, tá respondido, né? Então, boa noite. Eu acho que nessa questão que tu falou, entra também o próprio alimentar-se de carne. Como é que tu não vai ter doenças como a depressão se tu trata um animal pro abate de forma terrível e tu se alimenta daquela carne com toda aquela tristeza, com toda aquela depressão que o indivíduo que está ali, ele passa, que aquela alma coletiva passa. Como que nós não vamos ficar doentes se a gente passa todas essas questões de doenças para esses seres iluminados e a gente vai lá e se alimenta da exímia tristeza de cada um daqueles indivíduos? Acho que... Parabéns. Deve. Eba, começou o debate. Que legal. Eu adoro. Agora eu sou só apresentador. Falei. Eu acho que também tem outras questões envolvendo a alimentação com a carne, né? Questões espirituais, né? Eu acho que aqui todos nós temos já um pouco de conhecimento a respeito da espiritualidade. A gente sabe, né, que existem seres, entidades que se alimentam da energia vital dos animais nos matadouros. A questão moral e ética do sofrimento imenso dos animais, né? Que é uma coisa absurda e que as pessoas não têm noção o que é o sofrimento dos animais. Por quê? Porque existe uma questão chamada dissociação. Então, as pessoas fazem uma dissociação entre aquele pedaço de carne que está embalado, bem bonito, no supermercado e numa prateleira, e que era parte do corpo de um animal que sofria, que sente e que tem emoções, porque o animal sente medo, sente pavor e sente pânico e ele sabe que vai morrer. Então, a questão que ele colocou sobre adrenalina e cortisol, né, que cortisol é um elemento químico que é formado no nosso corpo quando se está estressado e também é produzido pelos animais. Eles são transportados durante dias e dias, sem água, sem comida. Chegam lá, vão ser abatidos. É claro que o nível de adrenalina é imenso. Isso tudo o ser humano vai ingerir quando come a carne. Tá? Sem contar com o pavor que ele sente. Além dos anabolizantes e outras coisas químicas. O animal é abatido, em 2 horas a carne fica cinza. Ela começa a ficar cinza e ninguém compra carne cinza no supermercado. Todo mundo quer carne vermelhinha. Então, eles colocam produtos químicos na carne para ela ficar vermelhinha. Para as pessoas. O nome da substância que eu não sabia. Então, eu acho assim que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. E tem uma outra questão que ele colocou bastante, o Simon, que é a questão ecológica. Por quê? A água do planeta vai acabar. E o que vai acabar? São os matadouros, porque são milhões de litros de água que são usados para produzir a carne, sem contar que os dejetos dos animais vão contaminar os lençóis freáticos. Tá? Então, isso é uma questão que a gente tem que começar a fazer. No animal, neles. Só que não, a culpa disso, a culpa dessas situações são nossas e não dos animais. Sim. A gente tem mania de transferir a culpa para o outro indivíduo e não aceita essa culpa como nossa. Não vamos negativar essa questão de culpa, assim, mas sim tipo, de responsabilidade pelas nossas atitudes. Nós temos responsabilidades, que todos nós sabemos, responsabilidades kármicas. Sim. Então, acho que isso que a gente tem que refletir. O que tu quer para ti e o que tu quer para o outro indivíduo?
Acho que traz todas essas questões relacionadas aos animais. Se tu quer o amor para ti, por que tu entrega o sofrimento para o outro? É que assim as pessoas só amam, digamos assim, os pets, que é os cachorros, os gatos. Mas e onde é que fica a compaixão com um porco, com uma vaca, né? Que depois que não dá mais leite, não dá vaca, né? Os peixes também, todos os animais. Então, acho que a nossa responsabilidade é essa. E aí vem o mito da escassez. Não existe escassez. A Terra é um planeta que pode alimentar todos os seus habitantes. Né? Porque essas extensões de terra que são usadas para colocar os animais, e segundo os dados da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, existem mais animais para abate do que população humana. Tá? Isso no Brasil. Então, e vem o mito da escassez. Se essas extensões de terra fossem usadas para plantar grãos, não haveria fome, mas é uma inversão. O ser humano planta grãos, alimenta os animais com grãos, e depois os animais são mortos para que o ser humano se alimente dos cadáveres dos animais. Então, acho que isso é uma questão assim, para que a gente faça uma reflexão bem profunda, né, a respeito disso. E Deus criou muitas coisas maravilhosas para nós nos alimentarmos. Pessoal, vamos chamar aqui desse lado. De 9 a 12 para aquela sala. E só para complementar, assim, se vocês forem estudar a nossa anatomia humana, Deus não nos criou para comer carne. Todo o nosso sistema digestivo é para ser vegetariano, desde da ptialina, que é a enzima da saliva, que não é para quebrar moléculas de carne, mas sim carboidratos. Né? O nosso estômago não tem ácido suficiente para digerir, né, a carne. O nosso intestino é extremamente longo, como todos os animais vegetarianos. Né? E os animais carnívoros, ele é curto, para a carne ser digerida rapidamente e não intoxicar. Tá? Então, eu gostaria, assim, eu te pedir que façam essa reflexão a respeito do que a gente discutiu hoje aqui. Tá? Obrigada. Deve? Bom, a minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma amiga que ela é veterinária e ela tinha dois gatos. E ela tem um filho dito esquizofrênico, mas a meu ver, o filho dela não é esquizofrênico. Faz tempo que eu digo isso para ela, e esses dias ela disse assim: tu sabe que faz 17 anos que o filho está tomando remédios fortíssimos para esquizofrenia. Então, de vez em quando, ele resolve ir para a rua, sabe? Vai perambular por aí. E aí ela disse assim: eu estou muito triste porque um gato meu sumiu, misteriosamente, e o outro foi atropelado. E quando eu disse para o meu filho, quando ele estava na rua, que ele saiu a perambular, que eu cheguei, quando ele voltou para casa, eu disse para ele: o gatinho foi atropelado. E ele disse: eu sei, era para eu ser atropelado e ele que foi, por mim. O esquizofrênico, né, entre aspas, disse isso para ela. E ela está numa tristeza, sabe? Mas ela não acredita em nada. Tanto não acredita que agora um médico lá de Santa Catarina disse para ela, um psiquiatra: teu filho não tem esquizofrenia. Teu filho tem que trabalhar a espiritualidade dele. Mas eu conversei com ela, ela disse assim para mim: mas eu sou católica, Cida. Eu sou católica, eu não posso fazer isso. Então, eu acho que os gatinhos ficaram apavorados com essa decisão dela, se mandaram. Um morreu e o outro fugiu. Então, assim, a possibilidade desse que foi atropelado realmente ter sido atropelado por ele. Principalmente os gatos, são esponjas energéticas dos seus donos. Então, está
indo para um caminho que tu tá muito estressado, tá compreendendo teu gato fica doente, muito doente. Então ele absorve toda aquela carga energética que está ao teu redor para amenizar o teu impacto. E aí, como que a gente faz também para proteger o bichinho de não pegar carga? Hã? Purificar as emoções. Trabalhar o teu ambiental, tentar manter a harmonia, não ter raiva, não ter briga, porque o bicho sente tudo isso e capta para eles. Então, quando chega num lugar assim, até pessoas que não gostam de gato, eu já presenciei muito, assim, eu tenho vários gatos, né? E aí os gatos chegam e vão se esfregar na pessoa. E a pessoa fica. É. Aí eu digo, olha só, tem duas alternativas. Eu posso tirar o gato, mas é melhor que ele esteja se esfregando em ti. Porque ele está tirando a carga energética que está pior em ti, e ele vai transmutar isso aí. Não deixa ele se esfregar. Aí a pessoa já fica mais assim. Mas eu tenho um porco espinho. E tu sabes uma coisa interessante que eu aprendi na constelação, é que os gatos, todos os animais que a gente adota, na verdade, seriam nossos ancestrais, seriam alguns excluídos, né, da nossa ancestralidade que a gente estaria trazendo para o nosso convívio. Por isso que o criador, o Bert Hellinger, ele fala que é muito complicado quando tu adota um bichinho e depois tu te desfaz dele, porque tu tá trazendo para o teu, né, para tua família de volta um excluído e de repente tu vai excluir de novo. Que isso é muito grave, né? Segundo. E pessoal, vocês sabiam que eu li uma notícia? Eu li, sabe quando vibra o cardíaco? Quando vibra o cardíaco porque eu acho que é verdade. Se não vibra, eu já não leio mais, né? Sabe o rabo do cachorro? Quando você chega, sabe por que ele fica feliz e abana o rabo? O rabo dele, que é ligado ao chakra básico, está limpando o ambiente, limpando a tua energia. Entendeu? O Rottweiler limpa um pouco menos. Né? Mas todo mundo corta o rabo do Rottweiler, né? Ele não nasce assim, né? Não, imagina, mas é uma das funções, quando ele abana o rabo, ele está limpando o ambiente. Então, quanto mais felicidade tu tem e dá para ele, mais ele está limpando o ambiente. Olha que interessante, né? Então, pessoal, só para a gente ter ideia, a vida no planeta é formada por 82% plantas, 13% bactérias, e nós somos isso aqui, ó. Tá. Ó, tá. E nos encontramos 86% da vida no planeta na Terra, 1% nos oceanos e 13% bactérias no subsolo profundo, ok? Tá vendo isso aqui? Ó, então que legal, ó. Isso aqui já acabou com 83% dos mamíferos selvagens, 80% dos mamíferos marinhos, 50% das plantas e 15% dos peixes. Isso aqui, ó. Que vai ao encontro ano passado. Mas daí não, a Via Láctea. Então, pessoal, aqui, como a gente conversou, cada grupo é um só organismo, né? Então, o que acontece? O aprendizado que a gente dá para o nosso cachorro volta para uma grupo com um aprendizado novo. Ele reencarna numa outra família, tem um outro aprendizado, volta para uma grupo com aprendizado novo. E dessa alma grupo, ao que tudo indica, saem seres que vão reencarnar em outros orbes como primitivos. Cada informação adquirida transmite automaticamente para os outros indivíduos da mesma espécie, de modo que todos possam entender como reagir na mesma situação. Isso quer dizer que o novo cachorrinho que nasce já está sabendo que tem que fugir do carro quando... Eu já vi muito cachorro atravessando a faixa de pedestre. Juro. E as pessoas atravessando lá no meio dos carros e o cachorrinho na faixa de pedestre. Eu já vi. Quem já viu? Eu já vi, juro. Esperando o sinal? Juro. Verdade.
Exato, exato. Quando tu dá carinho para um cachorro, na verdade tu tá dando para todos. Eles são alma grupo, porque quando ele volta, ele leva aquele conhecimento. E todos voltam. E como uma alma grupo, quando tu dá carinho para um cachorro, tu tá dando para todos. Legal, né? Concorda? Pois então, eu li numa parte ali de Ramati, se eu não me engano, sobre quando um bicho é muito maltratado, ele pode criar um ego que não volta para a alma grupo. Já ouviu falar disso? Quando um bicho é muito maltratado, ele cria um ego, um personagem de medo e raiva que não volta para a alma grupo. E daí, a gente já viu várias vezes relatos no umbral de animais deformados. Quem já leu o livro espírita e apareciam animais deformados, né? Então a gente fala... Então, pessoal, vamos chegando no final da palestra. Fechou? Ascensionou. Então, pessoal, o que a gente sai como uma grande lição hoje, além dos animaizinhos que nós falamos bastante, é sobre a ressonância mórfica, tá? Essa descoberta científica está revolucionando a ciência. Isso quer dizer que o que a gente está pensando aqui agora, a gente está pensando coletivamente com todo o planeta. Isso quer dizer que eu estou criando uma ligação com alguém que está pensando nessa vibração na Ásia, na África, não importa onde. E através da ressonância mórfica, nós criamos campos de informações que modificam a realidade pelo colapso da onda. Então, o que é importante a gente ter em mente a partir de hoje? O que a gente faz, o que a gente pensa e como a gente age é muito, muito maior do que a gente imagina. Muito maior. E a partir de hoje, então, saindo com essa lição, que possamos escolher os nossos pensamentos, que caminho seguir, e como o Espiritismo traz a proposta da reforma íntima, o Evangelho, e que saibamos que uma coisa todos nós temos em comum. Todos nós estamos... A praça é nossa, não é isso? Todos nós estamos nos preparando para voltar para o astral. Todo mundo aqui. Então, todo mundo tem a mesma missão. Se purificar, se autoconhecer e evoluir. E isso a gente consegue pela espiritualidade, autoconhecimento, pelo conceito holístico. Todos nós temos a mesma missão. Purificar o campo emocional através do autoconhecimento para voltarmos para casa. Tá, pessoal? Obrigado. Boa noite. Alguma dúvida? Não?